Nós estamos recebendo ao vivo aqui o delegado, Dr. Nilson Diniz. Ele atuou durante 9 anos na Polícia Civil, no Rio de Janeiro, e durante 5 anos no Distrito Federal. Ele também é delegado de Pontal do Paraná e está deixando, o comando em Pontal, cargo lá, para ficar só aqui em Paranaguá. Vamos falar um pouquinho desse trabalho, senhor, que faz parte já da nossa programação, né? Das informações policiais. E eu acho isso muito importante, doutor, quando tem o policial com essa visão de participar e passar informações para a comunidade, ficar atenta a tudo aquilo que está acontecendo. É uma forma também da própria população se precaver com tudo isso que a gente tem assistido aqui na nossa região. Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, o prazer é todo meu. Tá? Muito obrigado por essa participação sua aqui com a gente diariamente, doutor. E a gente estava conversando até antes do programa do quadro entrar no ar, que a maioria dos problemas aqui da cidade de Paranaguá e do litoral paranaense está, de alguma forma, ligado ao tráfico de drogas. Esse é o seu ponto de vista também? Exatamente, né? A maioria das infrações penais, elas decorrem do tráfico ilícito de entorpecente. Porque tanto os furtos em residência, eles são cometidos para que aqueles objetos subtraídos sejam trocados por droga. Aí, os homicídios aqui de Paranaguá, na sua grande maioria, é vinculado à atividade ilícita do tráfico de drogas. Então, se você parar para pensar, você reprimindo o tráfico de drogas, você acaba por reduzindo também as infrações penais de menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo. Por isso que essa subdivisão policial e as delegacias do litoral focaram mais na repressão ao tráfico ilícito de entorpecente. Agora, a gente também tem uma certa preocupação, e eu já conversei até com o Tenente Zenildo, da Polícia Militar aqui, que as crianças estão sendo envolvidas, estão sendo usadas. E principalmente, a gente fez uma reportagem mostrando uma menina, uma estudante, que você vê uma criança de 8, 9 anos de idade e ninguém vai desconfiar, mas o traficante está utilizando para fazer o transporte dessa droga. E os pais precisam estar de olho. Exatamente. É muito fácil aliciar, o adolescente, porque o adolescente geralmente não tem acesso a recurso para gastar, então chega o grande traficante e alicia para que ele realize o transporte. O grande problema é o seguinte, eles trazendo esses adolescentes para realizar essa atividade de mula, de transporte de substância entorpecente, ele dificulta demais o trabalho da polícia, porque o procedimento com o adolescente ele é diferenciado. Então esses grandes traficantes têm assim uma falsa sensação de impunidade, porque o adolescente é encaminhado para a delegacia, é realizado o procedimento e ele é entregue posteriormente à sua mãe. Então, por isso que se tornou uma praxe das grandes organizações criminosas a utilização de adolescentes na realização desse transporte. Eu tenho falado sempre aqui a questão das nossas leis, e eu gostaria de saber do senhor qual é o ponto de vista, porque me parece que as leis, às vezes a população faz uma leitura da seguinte maneira: a polícia não faz nada, prende e solta. A justiça não faz nada, prende e solta, ou manda soltar. E a questão é que tanto o policial quanto o juiz, o desembargador, eles estão ali cumprindo o que está no manual nas regras, no Código Penal, no Código Civil, enfim. Infelizmente, isso acaba passando uma mensagem diferente. Por exemplo, esse rapaz que matou a esposa, o senhor até participou dando entrevista aí, Cristiano, se não me engano, ele prestou depoimento, foi liberado, depois mudou a situação. Mas as pessoas entendem, eu acho que isso tem que haver uma mudança na lei, e isso é em Brasília, né, doutor? Porque o que acontece é o seguinte, a população, ela acha que a prisão, a prisão, ela traz aquela sensação de que foi responsabilizado. E não é assim. Responsabilização vem com um processo. Ao final do processo, se a pessoa for culpada, ela é responsabilizada. A prisão, ela é exceção. Nesse caso, especificamente do Cristiano, o Cristiano se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia. Dessa forma, ele sai da situação de flagrante. Ele comparece à delegacia e noticia o crime que ele acabou de cometer. Mas isso não quer dizer, Tony, que ele não vai ser responsabilizado. E foi o que de fato ocorreu. A prisão dele só mudou de título, de nome. Ela deixa de ser uma prisão em flagrante e passa a ser uma prisão decorrente de um decreto preventivo. E foi o que aconteceu, ele foi preso na terça-feira. Essa foi não sei se
isso que eu vou lhe perguntar, esse foi um dos casos mais diferentes, fora do tráfico de drogas, que o senhor atendeu aqui, porque até acompanhando a sua entrevista, me parece que ele não tinha, assim, um passado, né, de coisas mais graves, coisas pequenas, rotineiras, né? O grande problema é o seguinte, esses crimes que envolvem violência doméstica e familiar, eles normalmente não são noticiados na delegacia de polícia. Então, num primeiro momento, fazendo uma análise rápida do histórico de registros policiais do Cristiano, você percebe que ele não tem realmente um antecedente criminal. Só que depois, escutando outras testemunhas, você começa a saber, tomar conhecimento de que não foi a primeira vez que ocorreu uma agressão naquela relação, né? Então, só que a companheira dele, de fato, não compareceu a uma delegacia de polícia e registrou a ocorrência. E isso depois acaba prejudicando a autoridade policial que vai analisar o fato, porque ela não tem acesso a esse histórico agressivo do investigado. Exatamente. Aí é o que eu digo também, abrindo um leque, é a importância do boletim de ocorrência para a polícia poder ter esse mapeamento. Muitas pessoas falam assim, eu não vou registrar porque não adianta nada, não vai dar em nada, mas não vai dar em nada mesmo se continuar com esse pensamento. Exatamente. Para fazer esse mapeamento do que está acontecendo na cidade. O boletim de ocorrência, ele é a porta de entrada da Polícia Civil, é a porta mais eficaz de entrada de informação. O boletim, por meio do boletim de ocorrência, é abastecido o nosso banco de dados. Então, quando é realizada uma investigação, quando é necessário levantar a localização de uma pessoa, quanto maior, mais extenso e mais cheio de informações no nosso banco de dados, mais eficiente vai ser a investigação. Então, tem que registrar, até para a Polícia Civil, elaborar sua estratégia de repressão. Por exemplo, naquela localidade, tem muita incidência de furto, é ali que a gente vai reprimir. Então, é por isso que é muito importante que a pessoa não deixe de registrar a ocorrência. Exatamente. Uma outra questão que eu quero perguntar para o senhor aqui, esses crimes que as pessoas, moradores de cidades menores, e até mesmo aqui, às vezes eu brinco aqui, é uma brincadeira meio esquisita, mas enfim, né, porque nós estamos falando de criminalidade, estavam acostumados a assistir em programas de televisão, ocorrências do Rio de Janeiro, de São Paulo, e hoje nós estamos vivendo essa situação, isso dá aqui na nossa casa, né, bandidos enfrentando a polícia a tiros. Nós mostramos esses dias aí uma viatura da Polícia Militar baleada. O bandido parece que está ficando mais audacioso, mais agressivo, e ele parte para cima do policial mesmo, agora também em pequenas cidades, com crimes violentos, inclusive, até sequestros e outras coisas que têm acontecido por aqui, assaltos à mão armada. Eu acho que até antes do senhor chegar, né, nós tivemos um assalto aqui no centro da cidade e houve troca de tiros, enfim. Isso tudo se deve ao quê, doutor? Na verdade, isso se deve ao desespero das organizações criminosas. Sabe por quê, Tony? Porque quando você reprime o tráfico de droga, ela tem que migrar para outra atividade ilícita, para angariar recursos para manter viva aquela organização. Isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em São Paulo e acontece no Paraná também. Qualquer grande centro vai se ver diante de um problema desse. Aqui em Paranaguá e nas cidades do litoral, como focamos demais na repressão ao tráfico de drogas, essa criminalidade migrou para roubo, para furto e para outras infrações penais, mas isso no primeiro momento. Por quê? Reprimindo o tráfico de drogas, se enfraquece essa organização criminosa. E até para a prática do roubo, do furto, eles precisam de recursos, eles precisam de armamento, eles precisam de pessoas. Sem o recurso, a gente acaba com a criminalidade em todos os sentidos, em todas as infrações penais. Agora, o importante também, eu acho que é sempre alertar que não se deve reagir a um assalto. Isso tem acontecido aqui. Recentemente, um comerciante matou um assaltante, né? Uma outra pessoa tentou apedrejá-lo, enfim, teve também troca de tiros aqui no centro da cidade, que milagrosamente o empresário tomou lá 5, 6 tiros, né? E graças a Deus sobreviveu, mas não se deve fazer isso naquele momento, né, doutor? Exatamente, não se deve fazer. A população, ela está carente de uma resposta, isso é evidente. Só que existem órgãos que são incumbidos disso, que possuem agentes treinados para esse fim. Então a população não deve reagir de fato, a população não é armada, porque uma reação que não seja a reação adequada pode causar lesão a ela própria e a outras pessoas que se encontram no local e que não tem nada a ver com o que está ocorrendo. Então confiem na polícia militar fazendo seu trabalho de prevenção e confiem na polícia civil fazendo seu trabalho de repressão. O senhor é a favor ao desarmamento? Agora eu coloquei Eu não sou a favor do cidadão armado. Por quê? Porque se você parar para perceber,
como é que chega a arma na mão do assaltante? Exatamente. É a arma que um dia ela possuiu uma origem ilícita. Exato. Ela foi registrada e ela estava na mão de um cidadão de bem e ela foi desviada e acabou na mão de um assaltante. Então, quanto menos arma, quanto menos armada a população, melhor. Vão ter menos homicídios e eu ainda sou a favor de unicamente órgãos policiais armados, porque são treinados para esse fim e a atividade é essa, a repressão deixa com a polícia. E existe um treinamento quase que diário também, né? Uma preparação psicológica, tudo isso. O senhor, embora seja um jovem policial, mas teve uma experiência que é do Rio de Janeiro, né? E ali a brincadeira é diferente, né, doutor? Ser policial lá no Rio de Janeiro não é fácil, não. Não é fácil, eu ingressei nos quadros da Polícia Civil do Rio de Janeiro muito novo, com 23 anos de idade, e fiquei naquele órgão que eu tenho muito orgulho de ter integrado por 9 anos. Depois fui para Brasília, passei mais 5 anos. Então, graças a Deus, hoje eu tenho um pouco de experiência com as questões policiais, porque já vivi tudo dentro da polícia, já fui tudo que você possa imaginar. E hoje eu acho que eu tenho mais condições de gerenciar uma unidade policial, porque eu sei como é que funciona com a base. Bom, doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui, só dizendo, reforçando, o doutor Cássio assume seu lugar em Pontal. Exatamente. A partir de quando já está decidido isso? Está para sair a portaria dele, né? Cássio deve estar assumindo semana que vem a Delegacia de Pontal do Paraná, e isso vai proporcionar resultados melhores a nível de segurança pública, tanto para a cidade de Pontal do Paraná, quanto para o litoral inteiro. Que agora eu vou poder me dedicar exclusivamente à cidade de Paranaguá. Isso é importante até porque o doutor Cássio também já conhece aqui a nossa região. Já conhece, vamos fazer um trabalho excelente no litoral. Legal. Bom, doutor, muito obrigado pela sua presença e mais uma vez obrigado também por essa participação. O senhor é uma pessoa bastante aberta aí, né, com a imprensa, e a gente está quase todo dia com o senhor aqui na programação, esclarecendo assuntos e, como eu disse lá no começo da entrevista, deixando a população bem informada. Isso é gratificante para todos nós. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, prazer é todo meu, e eu espero mesmo que essa distância diminua e que a Polícia Civil se torne muito próxima da população de Paranaguá. Até uma próxima oportunidade. Então, aqui na TV, porque o gravado o senhor está sempre aí com o nosso gaúcho, né? Estarei sempre aqui.